O que muita gente esperava já há muitos anos era uma forma gigantesca do Luffy, já que ele pode se esticar, por que não esticar o corpo inteiro e se tornar um gigante? Isso tinha acontecido apenas em um filler e jamais tinha sido canônico, mas isso acaba de acontecer nos vazamentos do capítulo 1045 de One Piece. E aqui nós vamos analisar tudo que já vazou até o momento. One Piece está entrando em um dos momentos mais interessantes de toda a obra e mudando completamente tudo o que já foi falado até hoje. Como por exemplo, a Gomu Gomu no Mi, que era uma paramécia, que nós acreditávamos ser uma paramécia e até o momento o Oda tinha enganado a gente, mostrando paramécias que poderiam se transformar e terem características de modificar o ambiente além do corpo do seu próprio usuário, como foi no caso do Katakuri e do Doflamingo. Então foi finalmente revelado no último capítulo que a Akuma no Mi de Luffy é uma Zoan Hito Hito no Mi, que é o modelo homem. E nesse capítulo Luffy é chamado de Deus devido à sua forma gigantesca e o seu grande poder. Muita gente deve ter imaginado, essa é a Toon Force. Esse é um novo poder de Luffy, que ele pode modificar o ambiente, que ele pode modificar o corpo e que ele pode fazer o que ele quiser. Só que existe um pequeno problema ali. Se realmente for a Toon Force, e se você não sabe o que é a Toon Force eu explico rapidamente, é aquela força que existe em desenhos animados, aquela capacidade de manipular a realidade da forma que você bem entender sem se importar com as leis da física, para fazer com que tudo haja de acordo com o que você quer, sem se importar com gravidade, com peso ou com nada do gênero. Assim, alterando as leis da física e moldando a realidade à sua volta. Se esse for o despertar de Luffy, temos um pequeno problema aí, já que ele vai ficar muito quebrado. Isso quer dizer que o personagem vai ficar forte demais e ainda temos história à frente. A não ser que a história termine agora, o personagem vai ficar muito poderoso. Ou seja, essa nova forma com certeza terá alguma limitação. Ou será limitação de tempo, ou ele poderá fazer as coisas apenas com determinadas limitações. Luffy até hoje já usou várias vezes coisas que são referências a desenhos animados, como assoprar no próprio dedo e inflar a mão. Tem a cena icônica do Luffy dançando e fazendo a cara de cabeça de vento versus o Enel, quando ele fez o balão contra o Cracker, que simplesmente absorveu o Cracker para dentro dele e o lançou a uma velocidade e uma força ridículas. Além de ter feito a sua perna se tornar uma mola contra Doflamingo, fazendo um ataque muito semelhante ao do Bellamy, talvez até em sua homenagem. Luffy também foi capaz de aguentar 100 sombras e se tornar muito mais forte. E se tornar o Mizu Luffy quando ele se encheu de águas para enfrentar o Crocodile. Por muitas vezes durante a história, Luffy foi capaz de assumir formas engraçadas, ridículas, fazer coisas absurdas que pareciam impossível até mesmo para o seu próprio corpo. Como por exemplo, usar fogo embaixo da água, ou se tornar um mini Luffy depois de usar um poder muito grande. Luffy sempre foi capaz de superar os seus limites e fazer coisas impossíveis, fazendo basicamente milagres em cada luta que ele estava. E isso não mudou aqui. Aqui temos um novo milagre com Luffy despertando com a sua Zoan mítica do Deus do Sol. O seu poder é atrapalhado e engraçado assim como deve ser Joy Boy. E se pararmos para pensar, Joy Boy não conseguiu tirar os tritões da Ilha dos Tritões. Isso foi uma promessa feita há muito tempo atrás, que ele levaria Noah até a superfície. Não sabemos exatamente como ele faria isso e como ele transportaria toda uma raça apenas em um barco. Mas pensando em um personagem que seja capaz de manipular e moldar a realidade, talvez isso não seja realmente impossível para Joy Boy. As capacidades de borracha do Luffy se estendem a todo e qualquer tipo de coisa. Apesar de nós que estamos lendo o mangá sabermos que a sua fruta mudou de nome, ele ainda não sabe. E ele continua usando o Gomu Gomu. Dessa vez ele inventou o Gomu Gomu no Giant, que ele realmente ficou gigante, para fazer frente à forma gigantesca de Kaido. E segundo o vazador desse spoiler, aconteceu algo que a gente não estava esperando. A super transformação do Luffy foi desfeita e ele ficou com uma aparência fraca e cansada. Normalmente ele teria que descansar ou comer alguma coisa, porque esse sempre foi o padrão de Luffy em todas as suas batalhas anteriores. Só que dessa vez foi diferente.
existe ainda algum mistério que não foi totalmente explicado. As batidas do coração do Luffy batem como tambores, tambores da liberdade que fazem um som de motivação e restauração. Isso talvez também faça parte dos seus novos poderes. Ao bater dos tambores do seu coração, sua transformação é refeita, seus poderes voltam, sua energia é totalmente restaurada e ele está de volta no combate. Dessa vez dando ataques mais duros em Kaido e encurralando cada vez mais o Yonkou. Luffy se tornou muito mais forte. E pelas imagens já vazadas, que apesar de estarem com baixa qualidade, dá pra ver que os ataques de Luffy estão com bastante haki. Alguns talvez até com o haki do rei. Então seus golpes estão causando bastante dano em Kaido. E o maior de todos os acontecimentos de todo esse capítulo foi a exploração dos poderes de Luffy, que parece que não tem nenhum tipo de limite espacial. Do contrário dos poderes de Law, que ele consegue fazer as suas coisas dentro da sua sala de operações como ele quiser, Luffy parece conseguir manipular o ambiente e até as pessoas ao seu redor. Elas são afetadas pelo seu poder, até mesmo quem está as observando. Quem está assistindo a luta acaba entrando em modo cartoon também, e tendo reações semelhantes, como os olhos saltando, por exemplo. Luffy, durante essa luta, fez o próprio Kaido se tornar borracha, não só o ambiente ou ele mesmo. Parece que não tem limitações para o que o Luffy pode fazer virar borracha ou não. Fazer o seu próprio adversário se tornar borracha significa que ele criou um saco de pancadas praticamente infinito. E ele pode dar o quanto de dano ele quiser em Kaido. Também temos uma cena bem interessante que Luffy entrou dentro da boca de Kaido e se inflou lá dentro, fazendo sua forma de balão, fazendo o dragão ficar com uma grande barriga e causando ainda mais dano no Kaido por dentro, já que as suas duras escamas são resistentes por fora, mas por dentro de toda a criatura viva existe o seu grau de fragilidade. Yamato, Momonosuke e todos os outros agora estão assistindo a luta, e isso é tudo algo que parece inacreditável. Luffy está derrotando um Yonkou na base da palhaçada, enquanto ele pergunta para Kaido se isso é tudo realmente engraçado, se ele está achando engraçado aquela batalha. Pelo que tudo indica, Kaido ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo. Ele comenta que realmente a fruta do Luffy tem as características de uma Zoan, pois transformou todo o seu corpo, mas também pode transformar o ambiente à volta e também pode transformar o próprio corpo do seu usuário. Ou seja, ela tem as características do despertar da Paramécia e as características do despertar da própria Zoan, já que as frutas Zoan dão muito mais força e resistência física para os seus usuários. E esse é o melhor lugar para se estar, já que Kaido fez de Wano a capital mundial das frutas Zoan. Existe um grande número e uma grande concentração de usuários Zoan nesse país, talvez a maior do mundo. E existem alguns materiais extras de One Piece que são databooks, livros de dados extremamente importantes onde Oda guardou um mistério. Ele guardou um segredo, na verdade ele escondeu de todas as pessoas, assim como um bom pirata esconde no seu mapa os segredos para encontrar o seu tesouro. Ele colocou nessa página do Vivre Card Blue a Gomu Gomu no Mi no centro da página. Meio que sem querer ele foi falando de Akuma no Mis, falando quanto ela valia, quanto ela era e o seu tipo. E olha que esse livro de dados é bastante antigo. Galera, lá está dizendo que ela é um tipo Zoan, acredite você ou não. Para muitos, isso pode ter passado como um erro, ou talvez pode ter simplesmente passado despercebido, mas Oda escondeu esse segredo lá há bastante tempo atrás. Ele sempre soube que a Gomu Gomu no Mi era uma fruta tipo Zoan, e até deixou isso escrito em um livro de dados. Mas as pessoas simplesmente deixaram esse segredo passar despercebido. Durante essa luta, vemos que Kaido trocou de sua forma híbrida para sua forma de dragão e até sua forma humana. Parece que ele realmente está se sentindo pressionado. Será que Luffy realmente conseguiu colocar o Yonkou contra a parede? A criatura mais forte do mundo, Kaido das 100 Feras, está sendo derrotado por um pirata da nova geração. Isso vai com certeza mudar para sempre a história do mundo. E agora a pergunta que não quer calar: até onde vai os limites dos poderes do Luffy? Até quando ele pode lutar assim? E quem vai fazer frente para ele no próximo arco?
Afinal, com os poderes que ele está mostrando atualmente, fica bem difícil imaginar alguém que possa enfrentá-lo, já que ele está manipulando basicamente a realidade. Lembrando que nada disso, a Toon Force não foi confirmada oficialmente. Isso é apenas linha da teoria de nós fãs. Eu pessoalmente acredito que o Luffy vai ter sim algumas limitações no uso do seu poder e com certeza alguma coisa vai fazer frente ao seu novo poder. Caso contrário, não teriam novos desafios para conseguir continuar com a história. Mas apesar de tudo isso, que transformação sensacional e que ganhos de poder absurdos. Agora Luffy realmente pode ocupar o posto de Yonkou, pois agora ele tem um poder nas mãos do qual ele está comparável a um dos grandes imperadores dos mares. E quando começou o ano, Oda disse algo muito interessante. Ele disse que os acontecimentos de Marineford iriam parecer brincadeira de criança perto de Wano. Parece que agora que os tambores da libertação do coração do Luffy começaram a bater, as coisas realmente vão ficar sensacionais. Cada vez mais plot twists a cada novo capítulo e semana que vem tem capítulo novo pra gente. Se o Kaido realmente for derrotado aqui, Luffy terá cumprido a sua promessa com a aliança com os Minks, terá cumprido a determinação de Oden, liberado o Wano, aberto as suas fronteiras e cumprido também a vontade do seu irmão Ace. Esses são os objetivos para o ato final de Wano, que vai encerrar completamente esse ciclo. E se você gosta de One Piece, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho com todas as notificações para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!